Muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, que ao longo dos próximos minutos está consigo para lhe propor os temas que marcam a atualidade informativa na Igreja Católica. Há muitos portugueses e portuguesas que nunca viveram acima das possibilidades. Quem o diz é Dom Januário Turgal Ferreira, numa mensagem de Natal, onde defende que os pobres deviam ter o primeiro lugar no país. Dom Januário Turgal Ferreira, o Bispo das Forças Armadas e de Segurança, sai em defesa dos mais pobres e abandonados, num país às voltas com uma crise que acaba por sacrificar sempre os mesmos. Os pobres deviam ter o primeiro lugar no país, mas acabaram por ficar com o último. Os pobres são aqueles que deviam ter o primeiro lugar no país. É muito raro ouvir isto. Os pobres, no último orçamento, não tiveram o primeiro lugar. Tiveram o último lugar. Ficaram com os restos da festa. Segundo Dom Januário, só quando a sociedade sair à rua e proclamar esta verdade intrínseca à doutrina social da Igreja é que o país pode mudar. Para o Bispo das Forças Armadas, há muita gente convicta que a terra é só de alguns. As pessoas estão muito convictas que a terra não é de todos. A terra é só de alguns. Portugal é só de alguns, não é de todos. Se me disserem que Portugal é de todos, deverá ser de acordo com o Evangelho, com aquele que nós comemoramos, nascido nestes dias, deverá ser, com certeza, em primeiro lugar, para os que estão doentes, para os que não têm casa, para os que não têm emprego, etc. Num país confrontado com uma dívida sem precedentes, Dom Januário pede pudor e recato quando se diz que os portugueses viveram acima das suas possibilidades. Há muitas portuguesas e muitos portugueses que nunca tiveram possibilidades. E tenho ouvido até hoje, é uma espécie de refrão, temos vivido acima das nossas possibilidades. Eu quando isso ouço, quer recados de políticos, quer de analistas e quer de outros mensageiros, pergunto-me a mim, mas isto é uma reprimenda, isto é uma injustiça, isto é uma música que não se enquadra com aqueles que têm trauteado a miséria e o desprezo da opinião pública. Isto é, há muita gente que nunca teve possibilidades. As pessoas deviam ter um pouco de pudor e de recato. Digam, houve pessoas, mas acrescentem. Eu peço desculpa, eu não me estou a referir às pessoas que nunca tiveram possibilidades, porque há. Tendo consciência que possa estar a entrar por temáticas de caráter político, Dom Januário afirma que foi gente com responsabilidades públicas que viveu acima das possibilidades. Viver acima das possibilidades foi o governo. Foi gente com responsabilidades públicas. Foi gente com lugares chorudos na própria administração. Isto é para este Natal. Podem julgar que eu estou a entrar em temas que são mais próprios de um político. Qualquer um de nós vive estas realidades. Tanta gente que ganha tão pouco, que não tem nada neste Natal. Também não vai ter nada em janeiro e em fevereiro. E é ver a vida farta que pessoas que têm cargos públicos têm, a começar no seu magnífico carro, que mudam de ano a ano. Os restaurantes que frequentam, os fatos que vestem. A estas pessoas que vivem acima das possibilidades, Dom Januário pede partilha, num Natal com mais sombras e com menos luz, mas onde a solidariedade nunca deve substituir a justiça. Encantos da Minha Terra voltou novamente ao palco para celebrar o Natal e a solidariedade. O espetáculo do Padre Ricardo Mónica é uma viagem pelo património material e imaterial das gentes de Almeirim. Um trabalho que resulta de uma recolha etnográfica dos cantos tradicionais religiosos e da salvaguarda do património. São José todo pendente na roda daquele dia, sem um caixo me um lamento, em vez de chorar sorria. Sem um caixo me um lamento,
o galo anunciara, a meia-noite soou, e a Virgem que se deitara sobre as palhas descansou. Eu costumo dizer que a minha paixão profana é a etnografia. E sempre tive uma sensibilidade muito grande para estas coisas, também das orações, mas não só das orações, em que faziam parte da minha própria cultura e das minhas raízes, e tentei sempre recuperar, e também depois o facto de estar no rancho folclórico de Almeirim também me sensibilizou para todos estes textos ligados ao folclore, à etnografia e à mesma recolha etnográfica. Já mais alto vai o sol, porque a lua do meio-dia, mais alta vai Nossa Senhora, quando para Belém partia. São José ia atrás dela, alcançá-la não podia. Quando chegou a Belém, já toda a gente dormia. Abra a porta ao porteiro, que é São José e Maria. Eu não abro a minha porta sem ver o claro dia. São José era chegado, a Virgem era parida, numa triste manjedoura, onde o boi bento dormia. O boi bento, como vento, dormia e refujava. A mula melaciosa dormia e refugava. Maldição te deita a mula, que não venhas coisa alguma. Se alguma coisa tiver, eu não veja sol nem lua. Passarinhos do deserto, correm todos a Belém, visitar o Deus menino ao colo da Virgem Mãe. Sons para ouvir no próximo domingo no programa 70x7, onde lhe damos a conhecer o trabalho deste sacerdote em prol da preservação das tradições religiosas da sua terra natal. E neste dia regressa também Dom Manuel Clemente, que nos fala do exemplo de santidade de Luigi e Maria Beltrame. É a rubrica O Passado do Presente. O encontro com a história, nomeadamente com a história da Igreja, faz-se ao longo destas semanas, e nesta rubrica, o passado do presente, num encontro com a história de um casal beatificado pelo Papa João Paulo II em 2001. E, como sempre, acontece no diálogo com o Dom Manuel Clemente, cumprimento. Muito obrigado por estar uma vez mais connosco. Muito boa tarde. Boa tarde também, Paulo. Maria e Luís Beltrame, é esta história de santidade que apresentamos. Então não é, que apresentamos e quase oferecemos a todos os nossos telespectadores, sobretudo aqueles que vivem em matrimónio e na vida da família, como um grande estímulo para aquilo que pode e deve ser hoje um casal cristão na Igreja e na sociedade. E, enfim, como já é o 6º programa, creio eu, desta série, apenas recapitulando para algum telespectador que começa agora a seguir-nos. Apanhar o fio à meada. Exatamente, apanhar o fio à meada. Portanto, trata-se do primeiro casal que foi beatificado enquanto tal, enquanto casal, por João Paulo II, já no princípio deste século XXI. Eles viveram em Itália toda a sua vida, nasceram nos anos 80 do século XIX, ele vai morrer nos anos 50 e ela nos anos 60 do século XX, pais de 4 filhos, ele advogado, ela escritora, que em todos os aspectos da sua vida, igual à vida de tanta gente, nestas profissões e nestes meios,
mostram, no entanto, uma intensidade cristã, um significado para as coisas e uma capacidade de estarem presentes, quer no acolhimento que fazem aos outros, quer junto, enfim, dos mais diversos meios educativos e sociais, sempre com sentido apostólico, que é extremamente importante de reter, e por isso mesmo foram beatificados e propostos à veneração da Igreja. Eu hoje vou focar um aspecto que considero muito significativo também, muito revelador e muito autêntico. Ou seja, o aspecto vocacional. Quer Maria, quer Luís, antes de mais, descobrem o seu matrimónio como uma vocação. Vocação quer dizer chamamento. Com certeza conheceram-se, gostaram do outro quando eram jovens, em Roma, construíram família. Pronto, antes de mais isso é a vocação mútua, chamamento mútuo de um para o outro. Mas eles vão reconhecer por dentro, não é oposto nem aposto, mas é por dentro desse chamamento mútuo, dessa atração mútua, um outro chamamento que é o do próprio Deus, a que nisso mesmo, na família que constituíam, eles cresçam na intimidade com Deus, que é, afinal de contas, onde a nossa vida se resolve, seja ela qual for. Não é? Princípio, meio e fim. Ora, essa disponibilidade, essa descoberta vocacional da sua própria vida, depois também se repercute na maneira como veem os filhos e a vocação dos filhos. Não admira por isso que nesta família, dos 4 filhos, portanto 2 filhos e 2 filhas, 2 tenham seguido a vida sacerdotal, uma tenha seguido a vida religiosa, outra tenha permanecido leiga. Mas a maneira como eles acolhem esta vocação dos filhos tem tudo a ver com a maneira como, antes de mais, eles acolhem a sua própria vida como uma vocação. Uma família cristã não é uma família que se resolve em si própria. Para ser cristã, é Cristo na família. E Cristo é a prioridade de Deus. Não é? E esta atenção é muito importante. Até porque os nossos telespectadores vão permitir este desabafo. Eu, às vezes, mesmo em famílias que se dizem cristãs, e bem, lá serão à sua maneira, não reparo nessa disponibilidade se lhes aparece em casa uma filha a dizer que sente o apelo da vida religiosa ou um filho a dizer que sente o apelo da vida sacerdotal. Nem sempre noto essa disponibilidade e escuso estar a insistir mais neste ponto, porque infelizmente sabemos que é assim. É muito humano, mas ainda não é suficientemente cristão. Portanto, ainda não é uma vida de família impregnada deste sentimento que em Cristo se ganha, de que a vontade do Pai é que é a realização das nossas vidas. Mas neles, sim, neles havia claramente esse sentido e por isso foi humanamente, com algum percalço, mas espiritualmente, com muita disponibilidade, que essas vocações nasceram na família dos Beltrame, e concretamente 2 filhos sacerdotes, um religioso, um beneditino, outro secular, uma filha religiosa e outra leiga. Mas o trecho que eu vou pedir ao Paulo para ler é um trecho extremamente significativo e eu digo quase arrojado na sua formulação, mas não tanto como isso, como veremos. É uma carta que, um trecho de uma carta, que Maria Beltrame escreve ao seu filho, poucos dias depois dele ter tomado o hábito. Aí diz hábito talar. O hábito talar é o hábito eclesiástico. No caso dele era o hábito beneditino, quando ele professou em São Paulo, fora de muros, em Roma. Mas isto sucedeu-se em poucos dias ao outro que também tinha entrado no seminário. E é um trecho, repito, extremamente significativo de uma carta que Maria Beltrame escreve ao seu filho. Com 10 dias de intervalo, Maria e Luís viram os filhos vestidos de hábito talar. Muitos sentimentos os dominaram por momentos, elevando-se depois numa sabedoria sublime. A 18 de novembro de 1924, Maria escreveu esta belíssima página ao seu filho César. Ontem, ao ver-te com o hábito talar, perto do teu irmão, a oferecer-te também a ti, e de modo ainda mais completo ao Senhor, senti-me, meu filho, o teu sacerdote. Já tinha pensado, a 6 de novembro, em fazer um pouco como a Virgem Santa quando apresentou o seu unigênito no templo. Eu apresentei-vos aos 2 e depois ofereci-vos com as minhas mãos, como a mais pura parte de mim, vossa mãe, mas segundo o Espírito, graças a Deus, do que segundo a carne. Por isso, me senti no direito de chamar-me também o vosso sacerdote.
Tu sabes que, há muitos anos, a minha alma é atraída pela necessidade de alcançar uma sempre maior união com Deus, aquela maior perfeição de que, com a graça divina, for capaz. Agora sinto que a via que vocês escolheram é um contínuo estímulo para ser melhor. É um trecho magnífico. E, como digo, a linguagem até ainda é um pouco invulgar, não é? Porque Maria Beltrame vê os seus filhos jovens decidirem-se pelo sacerdócio, no caso, os dois irmãos. Um entra no seminário, passados dias, outro faz a sua profissão religiosa como beneditino. E como é que ela vive isso? Vive como uma realização, um exercício sacerdotal. Ainda hoje, na linguagem corrente, quando nós falamos em sacerdotes, estamos a pensar especificamente nos padres, concretamente nos bispos e nos padres. Portanto, o ofício sacerdotal enfim, dizer a missa, é fazer e presidir aqueles atos de culto em que habitualmente vemos os bispos e os padres. E é, na linguagem corrente, o significado de sacerdócio. Mas realmente o sacerdócio é uma atitude cristã fundamental e comum. Ainda antes de ter essa especificação, propriamente pelo sacramento da ordem, para aquele tipo de exercício a favor do povo de Deus, o sacerdócio é uma realidade cristã comum, geral. E é muito importante, porque significa a consagração da vida a Deus. E quando se diz a consagração da vida, é tudo aquilo que nós somos, padres ou leigos, cristãos, oferta a Deus, e depois também oferecer, enfim, as circunstâncias desta mesma vida, os outros que estão connosco, o significado da nossa vida conjunta, ou mesmo Deus. De Deus provimos, para Deus nos dirigimos, a Deus nos oferecemos, e é neste exercício sacerdotal que aprendemos com Cristo que se realiza a vida cristã. Pois, claro, porque isto também se recebe do Pai, também se oferece ao Pai. Ele é ao mesmo tempo o sacerdócio, o altar e a vítima, porque ele é o sacerdócio, a cruz é onde se oferece, e a vítima é ele próprio, oferece ao Pai, não é? Ora bem, este exercício sacerdotal é comum a todos os cristãos e é o significado do sacerdócio comum do povo de Deus. O que é muito interessante é nós repararmos nessa carta dos anos 20, do século passado, escrita por uma senhora ainda jovem, que vê dois filhos, assim, e com breve trecho, se dedicarem ao sacerdócio, agora ministerial ou então religioso, ela sentir isso como o exercício do seu próprio sacerdócio cristão, porque ela é que está a oferecer os seus filhos a Deus, segundo a vontade de Deus. Repito, acho que é um trecho muito significativo e é preciso já estar muito no campo da santidade para se chegar a isso. Enfim, com certeza que muitas mães me estão a ouvir, nos estão a ouvir neste programa e, enfim, e estas palavras de Maria Beltrame, que vê a entrada dos seus filhos no sacerdócio, no caminho do sacerdócio e da vida religiosa, como um exercício do sacerdócio dela própria também, porque é ela que os oferece, com certeza que muitas mães que nos estão a ouvir e que possivelmente já passaram, e já experimentaram, encontraram aí uma revelação profunda do que também aconteceu com elas. Mas que, repito, é uma altíssima página de teologia, no sentido sacerdotal do termo, para a vida cristã de todos, seja qual for a circunstância, seja qual for a especificação. Ou seja, a vida é cristã na medida em que tem este dinamismo que aprende com Cristo a oferecer-se e consigo tudo aquilo que tem, no caso dela eram os filhos, ao próprio Deus, para que em Deus tudo se possa escoar definitivamente. É uma página, repito, extraordinária. E é por estas e por outras é que nós percebemos que a teologia não se faz na estratosfera. A teologia não é eu pôr-me cá a pensar sozinho o que é que seja Deus, ou deixe de ser, e, enfim, pegar de uma maneira mal jeitosa e pouco convicta na tradição ou no credo da Igreja, porque gosto disto, não gosto daquilo, faço cá a minha teologia no meu laboratório, no alambique da minha inteligência, assim dita. Não, não é. A teologia é uma reflexão acerca de Deus, com certeza, mas como Ele próprio é vivido e convivido pelo povo, que é o seu povo, que é o povo de Deus. E uma página destas, como essa carta de sacerdotal de Maria Beltrame, no sentido que lhe estamos a dar, é uma altíssima passagem teológica e repassada, a fim de cristianismo vivido, pensado e ainda por cima muito bem escrito. Convém dizer-lhe que está nesse livro que temos estado a seguir. Papa Soli sempre.
os quatro, estes burgueses. Estes burgueses. Exatamente, com a biografia porque deste eles casal. são bem representantes do que é o cristianismo vivido em classe média. Fica então mais esse retrato de santidade que temos estado a apresentar. Voltamos a encontrar nos dias 8 dias para continuar a apresentar a história deste casal, Maria e Luís Beltrame. Ficamos hoje por aqui. Lembro que o tempo de Natal é também um convite à solidariedade. É esse o apelo da Cáritas Portuguesa, com a campanha 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. Nas lojas Pingo Doce ou na Cáritas, adquira a sua vela e ajude os que mais precisam. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Este ano, na noite de 24 de dezembro, ao acender uma vela como esta, está a contribuir para um Natal melhor de milhares de pessoas. Ajuda Cáritas. Seja portador da luz. Colabore com a Cáritas Portuguesa. E na noite de 24 de dezembro, acenda uma vela pela paz.